Olá, pessoal! Retomamos aí com temas de geografia e na aula de hoje nós falaremos sobre a cartografia e suas linguagens, as linguagens cartográficas, né? E em razão da complexidade do tema, nós dividiremos essa temática em duas partes e hoje iniciamos aí a primeira parte. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, cabe a gente destacar aqui, né, as convenções cartográficas. Né? O que vem a ser as convenções cartográficas? Né? Bom, como forma de comunicação gráfica que representa a realidade em um plano bidimensional, os mapas possuem uma linguagem visual própria, chamada linguagem cartográfica, que se distingue de outras formas de representação gráfica. Então, a linguagem cartográfica ela é utilizada para a confecção de mapas, certo? Essa linguagem, criada como objetivo de facilitar a leitura e a compreensão das informações dos mapas, abrange um variado sistema de signos, né? Desde linhas, cores, símbolos, figuras geométricas, desenhos, texturas e por aí vai. Tá? Esse sistema ele se expressa na forma de legenda, né? Que é a parte do mapa que contém o significado de toda a simbologia que é utilizada em sua representação. É por meio dessa simbologia aí que conseguimos identificar, por exemplo, a localização de cidades, portos e aeroportos, o traçado de rodovias e ferrovias, o curso de rios, o tipo de clima ou vegetação de certa área, o tipo de lavoura cultivada em uma região, a movimentação dos fluxos migratórios em um território, dentre outros. Então, embora não exista uma padronização obrigatória para cada informação representada em um mapa, existem várias convenções básicas que, de acordo com a simbologia utilizada, auxiliam o leitor a compreender imediatamente o fenômeno representado, né? Um exemplo clássico de convenção é o uso da cor azul para representar rios, lagos, mares e oceanos. Então, gente, assim como toda linguagem, né, que se utiliza de símbolos, né, toda linguagem que se utiliza de símbolos, né, esses símbolos eles precisam ser aceitos através de uma convenção social, né? Ou seja, eles precisam ser aceitos pela sociedade, né, como representando como esses símbolos representando aí algo que existe no mundo real, né, no mundo natural. E com a cartografia não é diferente, né? A cartografia ela utiliza uma série de signos, né, como linhas, cores, símbolos, né, que são aceitos por convenções básicas, né, por convenções sociais, né, dentre os geógrafos, cartógrafos, né, que são os profissionais aí que compreendem as linguagens cartográficas, né, e que estabelecem essas convenções aí, ok? Então aqui no quadro ao lado nós temos aqui algumas das convenções cartográficas mais utilizadas nos mapas, né? As linhas aqui nós temos uma linha azul contínua que representa o rio permanente, por exemplo. Já a linha azul segmentada representa o rio temporário. A linha azul, né, com contorno verde representa o trecho de rio navegável. Aí aqui nós temos uma linha que representa a ferrovia, uma rodovia e dentre outros aqui, né? Dentre as cores e as texturas, né, nós temos aqui a representação de altitudes em metros, né, quando a representação se dá no caso de relevos, né? Aqui nós temos cores que são utilizadas para o uso do solo, como floresta, lavoura, pastagem, áreas congeladas e região montanhosa. E cores que são usadas para estabelecer os habitantes por quilômetro quadrado, né, dentro de um território. Dentre as figuras, nós temos aqui aquelas que representam, aí, por exemplo, metais, né, e pedras preciosas, como o diamante, o cobre, o ferro, o ouro. Representações aí que mostram hierarquias urbanas, como capital federal, capital estadual, cidade, povoado. Figuras que representam aí
aeroportos, portos, usinas como a hidrelétrica, a termoelétrica. Então essas são algumas das convenções cartográficas mais utilizadas aí na confecção de mapas, beleza? Bom, gente, e aí nós vamos analisar agora como é que se dá a representação cartográfica do relevo, né? A representação cartográfica do relevo ela possui algumas particularidades, né? Então, o que cabe a gente destacar aí, né? A cartografia ela dispõe de algumas técnicas para representar as altitudes existentes do relevo, né? Uma delas é a elaboração de mapas e cartas topográficas que são traçadas com base nas chamadas curvas de nível, né? As curvas de nível são linhas que unem os pontos do relevo de mesma altitude, tendo como referência o nível do mar. Então aqui, ó, na imagem ao lado, né, nessa figura A, nós temos aqui as curvas de nível, né, que unem os pontos do relevo de mesma altitude, como nós podemos ver aqui, ó. Certo? E tendo como base o nível do mar, que é de 0 metro de altitude. Então, o traçado das curvas sobre o relevo, ele representa a união dos pontos de mesma altitude, mantendo entre si sempre a mesma distância vertical, conforme nós podemos ver aqui na figura B. Ó. Eles possuem as curvas de nível, elas têm como referência, né, elas unem os pontos de mesma altitude do relevo, mantendo sempre uma distância vertical umas das outras, né, conforme a gente vai subindo de altitude, beleza? Então, os chamados mapas hipossométricos, né? O que vem a ser mapas hipossométricos, né? Hipossométrico vem do grego upsos, que significa altura, elevação, e metro, medida, né? Então, são mapas de medida de altura, de elevação, né? E os mapas hipossométricos representam as altitudes do relevo por meio de uma convenção de cores previamente estabelecidas para representar o relevo conforme as diferentes faixas de altitude. Então, as tonalidades de cores frias, como verde e amarelo, por exemplo, elas são utilizadas para representar as altitudes mais baixas. Já as tonalidades de cores quentes, como laranja, vermelho e marrom, são usadas para indicar as altitudes mais elevadas, né? Como nós podemos perceber aqui nessa figura C, ó. O verde e o amarelo aqui representam as altitudes mais baixas, né? Ao passo que o laranja, o vermelho e o marrom representam aí altitudes mais elevadas desse relevo, ok? Então é pela maneira como as curvas de nível estão dispostas em um mapa que nós identificamos os pontos altos e baixos do terreno e podemos ler as variações altimétricas do relevo. Assim, se as curvas de nível estiverem mais próximas umas das outras, significa que a declividade do terreno é maior, portanto, mais íngreme é o relevo. Já se as curvas de nível estiverem mais distantes umas das outras, a declividade do terreno é menor e, portanto, mais plano e suave é o relevo. Então, aqui, ó, na figura C ainda, nós temos aqui um traçado que vai de A a B, pegando de um extremo a outro desse relevo. Então, nós podemos perceber aqui, ó, que as curvas de nível elas ficam mais próximas umas das outras no ponto próximo ao ponto B. Então, aqui, nós concluímos que a declividade do terreno aqui nessa área ele é maior, portanto, aqui a altitude é mais elevada. Já aqui no próximo ao ponto A, nós percebemos que as curvas de nível elas são mais espaçadas umas em relação às outras, como nós podemos perceber aqui. Então, a partir disso, nós concluímos que o terreno ele é mais... a declividade do terreno é menor e, dessa forma, o relevo ele é mais plano, ele é mais suave, beleza? Então, por meio das curvas de nível de uma representação cartográfica, seja ela um mapa ou uma carta,
é possível traçar um perfil topográfico e, com isso, visualizar a forma do relevo de uma determinada área. Ok? Então, aqui, ó, aqui na figura D, nós temos um perfil topográfico, né, com base no traçado da reta AB, estabelecida aqui na figura C. Com base nessa reta estabelecida aqui na figura C, na reta AB, nós podemos perceber, né, nós podemos traçar assim, um perfil topográfico desse relevo que nós podemos perceber aqui na figura D. Ok? Então, aqui, ó, nós temos o traçado, né, dessa topografia, desse relevo aqui, ó, com uma área aqui, ó, mais sinuosa, com um relevo mais sinuoso, né? Aqui com uma leve queda, e aqui nós temos o ponto aqui mais elevado desse terreno. Note que a parte mais baixa aqui, ó, em verde claro, né? Aí subindo nós temos um amarelo, e aí nós vamos entrando nas cores quentes, ó, o laranja, né, para as altitudes mais elevadas. Aí aqui, ó, nós temos o vermelho, que já é uma altitude bem elevada, e no extremo desse relevo, né, na altitude máxima, no pico desse relevo, nós temos aí a cor marrom, beleza? Então é dessa forma assim que os cartógrafos fazem a representação cartográfica aí do relevo, ok? Bom, gente, cartografia temática, né? Desde os primeiros anos na escola, nós aprendemos que os mapas, eles são representações gráficas em tamanho reduzido de um espaço real, correto? No entanto, o espaço geográfico ele é repleto de informações que podem ser mapeadas. Daí a dificuldade de se representar todas essas informações em um único mapa. Por exemplo, um mapa que represente vários fenômenos de uma só vez, como clima, relevo, vegetação, né, dentre outras informações, ele teria sua leitura prejudicada e talvez fosse até incompreensível. Então, daí a necessidade de se elaborar mapas com temas específicos, né, que são os chamados mapas temáticos, que fornecem informações sobre um determinado tema ou fenômeno específico, como os mapas agrícolas, climáticos, geológicos, econômicos, populacionais, dentre outros, né? Então, aqui, ó, de acordo com o tema abordado, né, os mapas temáticos podem ser agrupados da seguinte maneira, né? Os mapas demográficos representam fenômenos como distribuição da população, como fluxos migratórios, religiões, grupos étnico-linguísticos, dentre outros, né? Os mapas físicos, eles mostram fenômenos naturais, como clima, vegetação, relevo, estrutura geológica, hidrografia, correntes marinhas, dentre outros. Os mapas econômicos representam fenômenos econômicos, como, por exemplo, espacialização da produção agropecuária, industrial e de mineração, fluxos comerciais, redes de transportes. E os mapas históricos, né, que mostram fatos históricos, como o processo de ocupação ou colonização de um país ou continente, o domínio territorial e a distribuição geográfica de determinados povos em épocas passadas. Então, aqui no lado, nós temos um exemplo de um mapa histórico que mostra a distribuição dos principais grupos indígenas brasileiros ao longo do território brasileiro na época da chegada dos portugueses em 1500, beleza? Então, são esses aí os tipos mais comuns de mapas temáticos que são utilizados. Bom, gente, os mapas temáticos e as suas representações, né? Ao representar a localização espacial de um fenômeno, os mapas eles buscam responder uma pergunta crucial. Onde esse fenômeno ocorre? Muito mais do que mostrar a posição de algo no espaço, os mapas eles fornecem respostas para várias questões importantes. Então, observando aqui o quadro abaixo, né, ao representar o aspecto qualitativo de um fenômeno, os mapas indicam o que, qual, né?
E aqui são alguns símbolos utilizados aí para responder a essas perguntas. Ao representar quantidades, né, ou seja, o aspecto quantitativo de um fenômeno, os mapas indicam quanto, né, e aqui são os símbolos utilizados para responder essa pergunta aí de aspecto quantitativo. Ao representar determinada ordem, aspecto ordenado de um fenômeno indica em qual sequência. E aqui os símbolos utilizados para responder essa pergunta dentro de um aspecto ordenado. E ao representar certa dinâmica, né, o aspecto dinâmico de um fenômeno, ele responde que movimento realiza no espaço e que tempo. E aqui são esses símbolos que são utilizados para responder essas perguntas, né, no aspecto dinâmico. Tá? Então são 4 tipos de representações aí dos mapas temáticos, né? As representações qualitativas, quantitativas, ordenadas e dinâmicas, ok? Bom, as representações qualitativas, né? As representações qualitativas, elas expressam fenômenos que se diferenciam pela sua natureza, pelo seu tipo, indicando sua localização ou extensão do espaço, né? Então, o mapa aqui ao lado, ele mostra a distribuição dos recursos minerais e energéticos no continente australiano, né? Sendo um exemplo de representação qualitativa. Nele, as figuras são diferenciáveis pelo símbolo dos elementos químicos que representam a localização pontual dos diversos tipos de minerais encontrados naquele território. Então aqui, ó, os diversos tipos de minerais encontrados no território, eles são representados pelos seus símbolos, né? Que são dados a esses elementos químicos na tabela clássica periódica. Tá? Então, trata-se de uma representação qualitativa porque expressam fenômenos que se diferenciam pela sua natureza, né? Indicando sua localização no espaço. Ok? Bom, as representações ordenadas, né? As representações ordenadas expressam fenômenos que variam conforme certa ordem ou hierarquia de grandeza, né? Tamanho, intensidade ou determinada sequência temporal, né? Do mais antigo ao mais recente. Por exemplo, os mapas eles podem mostrar a relação hierárquica das cidades em uma determinada rede urbana. Tá? Essa representação é uma representação ordenada. Outro exemplo é esse mapa aqui do lado, que apresenta a estrutura geológica de uma área e sua datação. Né? Nós podemos observar que a estrutura geológica dos terrenos datam de eras e períodos diferentes, de modo que podemos perceber quais são os mais antigos e quais são os mais recentes. Então aqui, ó, nessas áreas aqui em vermelho nós temos os terrenos mais antigos, né, do período arqueano. Em amarelo, né, são mais novos que o arqueano, da era proterozoica, né, que nós temos aí da era paleoproterozoica, né, em amarelo, e laranja da era neoproterozoica. E em rosa, nós temos os terrenos aí já da era paleozoica. O verde, mais escurinho, da era mesozoica, e o verde claro aqui, ó, são os mais novos que vêm da era cenozoica, beleza? Então, hierarquia, quando as representações são baseadas na hierarquia ou apresentam determinada sequência temporal, trata-se aí de representações ordenadas, ok? Bom, as representações quantitativas, né? Como o próprio nome já sugere, as representações quantitativas expressam fenômenos que se diferenciam em quantidades ou ordens de grandeza. Um exemplo é um mapa aqui do lado que mostra a quantidade de chuvas na América do Sul. Nele, a quantidade de chuvas está representada por cores que variam do verde claro, que representam áreas menos chuvosas e, consequentemente, mais secas, ao azul, que são áreas mais chuvosas, portanto, mais úmidas. Né? Então, aqui no verde claro, representam áreas menos chuvosas, consequentemente mais secas, né?
enquanto o azul aqui representam áreas mais chuvosas e, portanto, mais úmidas. Então, quando expressam quantidades e ordens de grandeza, essas representações são chamadas representações quantitativas. Ok? E, por fim, nós temos as chamadas representações dinâmicas. As representações dinâmicas expressam mobilidade espacial ou temporal de um fenômeno no espaço geográfico. Os movimentos populacionais, os fluxos migratórios, os fluxos de mercadorias e os fluxos de informações e de capitais são alguns exemplos de fenômenos que se manifestam de maneira dinâmica no espaço. Como exemplo, temos os mapas que mostram a direção e a intensidade dos fluxos migratórios que ocorrem no interior de um país ou mesmo entre países e continentes, como é o mapa de fluxo de mercadorias aqui ao lado. Nessa representação, as setas indicam tanto a direção, origem e destino dos fluxos de mercadorias, quanto a intensidade desses fluxos indicada pela largura de cada uma das setas, né? As setas mais largas indicam fluxos mais intensos. Então aqui, ó, as setas, elas indicam os fluxos, né? A origem e o destino dessas mercadorias. E também expressam aí uma representação quantitativa, porque a largura das setas, eles indicam o tamanho desse fluxo, né? Setas mais largas, fluxo maior. Setas mais estreitas, fluxos menores, beleza? Então, quando a representação ela busca representar movimento, dinâmica dentro de um espaço geográfico, essa representação é chamada aí de representação dinâmica, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos essa primeira parte aí sobre cartografia e suas linguagens, tá? E aqui eu apresento para vocês o Colocando em Prática, né, que é uma novidade aí que eu estou trazendo essa semana para vocês, no qual apresento aqui questões que ocorreram no Enem e vestibulares que tratam do tema tratado aqui ao longo da aula. E aqui eu trago para vocês uma questão que ocorreu na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, né, que em seu enunciado nos pede: observe atentamente a figura a seguir. Trata-se de um esboço de curvas de nível. Então, o esboço de curvas de nível, conforme nós vimos anteriormente, trata aí da representação cartográfica de um relevo, certo? Então, aqui, ó, ela mostra as curvas de nível e traça uma linha reta de x a y, né? Onde x é um extremo e y é o outro extremo aí desse relevo, beleza? E a partir daí, ela, no comando da questão, nos pede: identifique qual a forma de relevo que mais se aproxima do que está representado pelas curvas de nível no trecho XY. Ora, gente, o que é que nós vimos lá em representação cartográfica do relevo, né? Quando as curvas de nível, né, elas ficam mais próximas umas das outras, representa que nesse espaço a declividade do terreno é maior, portanto, as altitudes são maiores. Quando as curvas de nível estão mais distantes umas das outras, isso quer dizer que a declividade é menor, logo as altitudes, né, a altitude é mais, o relevo nesse caso é mais plano, é mais suave. Então aqui nós podemos perceber que próximo ao ponto Y aqui, as curvas de nível elas estão bem próximas aqui. Logo a gente chega à conclusão de que a altitude aqui, as altitudes aqui são maiores, a declividade aqui é maior, logo as altitudes aqui são maiores. Ao passo que aqui no próximo ao ponto X, as curvas de nível estão mais distantes. Logo nós concluímos que a declividade é menor, logo o relevo aqui é mais plano e mais suave. Então, qual das alternativas abaixo, deixa eu ligar aqui o ponteiro para fazer a marcação, qual das alternativas aqui abaixo representaria aí essas curvas de nível aqui, né? Qual é o perfil topográfico, né? Olha, gente,
claramente é o perfil topográfico da figura D, da alternativa D. Aqui, ó, ele mostra uma altitude maior perto do ponto Y, conforme nós analisamos aqui, ó. As curvas de nível estão bem próximas aqui do ponto Y. Então, aqui, a altitude aqui é maior, ao passo que próximo ao ponto X, as curvas de nível estão mais distantes. Então, aqui, as altitudes elas são menores aqui. Aqui nós temos uma declividade maior e aqui o terreno, aqui a declividade aqui é menor, né? Logo temos um relevo mais plano e suave, beleza? Então, a alternativa aí, né, que representa o perfil topográfico, né, traçado aqui nas curvas de nível do enunciado da questão é claramente a alternativa D de dado, beleza? Bom, gente, aqui eu tenho o gabarito para vocês, o comentário da questão, ok? Eu vou disponibilizar, como sempre, o PDF dessa aula no link aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, ok? Para quem tiver interesse, quiser baixar, ok? E com isso nós encerramos aí esse conteúdo, beleza? Eu peço mais uma vez a vocês, dê um like aqui no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ok? Ajude aí o curso Prof. Enem a dar aquele up, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.